Boa noite. Boa noite. Ministério da Saúde confirma a terceira morte relacionada ao Zika vírus no Brasil. E faz parceria com os Estados Unidos para o desenvolvimento de uma vacina. Casos de dengue aumentam 40% na capital nas 3 primeiras semanas do ano. Várias estações do metrô não têm banheiro. Em outras, eles estão fechados por causa de uma greve. Dilma se reúne com ministros e adia para março os cortes de gastos do orçamento. Cientistas anunciam comprovação das ondas gravitacionais previstas por Einstein há 100 anos. O perigo do Aedes aegypti. Dados divulgados pela Prefeitura de São Paulo mostram um aumento de registros de casos de dengue na cidade. Foram 520 confirmações nas 3 primeiras semanas deste ano, um aumento de 40% comparado com o mesmo período do ano passado. 4.065 pessoas procuraram postos de saúde com sintomas da doença. No mesmo período do ano passado, foram pouco mais de 1.300 atendimentos, um aumento de 200%. A Prefeitura estima que, neste ritmo, 150 mil pessoas terão dengue na capital até o final do ano. Pequeno e assustador. Os primeiros dados do ano sobre dengue mostram que a ação do mosquito Aedes aegypti está mais forte em São Paulo. Nos primeiros 20 dias de 2016, a Prefeitura confirmou que 528 pessoas tiveram dengue na capital, um aumento de 40% se comparado com as 3 primeiras semanas de janeiro do ano passado. E olha que esses números são provisórios, ou seja, pode ficar pior. É que, além dos casos já confirmados, há mais de 2.000 sendo investigados. O número de suspeitas cresceu 200%. É mais gente com sintomas à procura dos postos de saúde. Nesse ritmo, o município já espera uma nova epidemia de dengue e estima em 150 mil casos até o final do ano na cidade. Em 2015, foram 100 mil casos com 25 mortes. Pelos dados preliminares, o distrito com o maior número de pessoas detectadas com dengue até agora é Lajeado, no extremo leste de São Paulo, com 30% do total dos doentes. Aqui em Lajeado há lixo por toda parte. Preocupação é rotina dos moradores. Além de muita sujeira, muito mato, esse rio, o pessoal também ajuda jogando um monte de lixo também. Isso também ajuda bastante, né? O lixo, a água parada, que aqui é o que tem mais. A gente tem que conservar as coisas limpas, né? Eu acho que cada um tem que ter consciência de limpar. De pegar seu lixo, o dia do lixeiro vem, cada um tem que pôr seu lixo. Neste ponto, por exemplo, as pessoas descartam móveis, gavetas e até vasos sanitários, potenciais criadouros do mosquito que, além da dengue, pode transmitir a febre chikungunya e o Zika vírus. Até agora foram registrados 12 casos de febre chikungunya na cidade neste ano. 10 casos importados e 2 contraídos aqui mesmo. São 2 pessoas moradoras do Sacomã, na Zona Sul. Já em relação ao Zika vírus, não há registro de casos contraídos na capital. A Prefeitura de São Paulo afirma que reforçou o trabalho de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti em locais com grande concentração de pessoas. O Ministério da Saúde anuncia a terceira morte por Zika vírus no Brasil. A vítima da doença foi uma jovem de 20 anos que vivia no município de Serrinha, no Rio Grande do Norte. Ela foi internada em abril do ano passado com problemas respiratórios e morreu 12 dias depois. Na época, os médicos suspeitaram que a morte estivesse relacionada com a dengue. Mas, diante do surto de Zika, os exames da jovem passaram por uma nova análise que confirmou a doença. O caso foi levado, então, à Organização Mundial da Saúde. As mortes registradas no Brasil são as primeiras no mundo por Zika vírus. E diante do perigo do Zika vírus, o governo federal fez hoje 2 anúncios. À tarde, o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, falou sobre as ações de mobilização no combate ao Aedes aegypti. Mais cedo, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, anunciou uma parceria entre Brasil e Estados Unidos no desenvolvimento da vacina contra o Zika vírus. Segundo o ministro, a vacina vai estar pronta para entrar na fase de teste em 1 ano e vai ser desenvolvida entre o Instituto Evandro Chagas, sediado em Belém, e a Universidade do Texas. Como o Instituto Evandro Chagas tem esse viés e a Universidade do Texas também, fizemos então essa parceria para desenvolver a vacina, que a gente sabe que é demorada, mas tanto pela parte da universidade quanto pela parte do Instituto Evandro Chagas,
há um grande otimismo de que nós poderemos desenvolver essa vacina num tempo menor do que o que estava previsto. Mas a vacina pode demorar para chegar à população. Só há previsão de produção em larga escala em 3 anos. À tarde, o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, deu uma entrevista coletiva para falar das ações do Dia Nacional de Mobilização contra o mosquito Aedes aegypti, que vai acontecer no sábado, dia 13. A presidente Dilma Rousseff vai participar de uma ação no Rio de Janeiro. E 28 ministros foram mobilizados para percorrer o país nesse dia. 220 mil homens das Forças Armadas participarão da ação em 356 municípios, distribuindo folhetos com orientação sobre as medidas que devem ser adotadas dentro de casa para acabar com os criadouros do mosquito. Alguns chegam a falar em 3/5 dos casos da doença provocada pelo mosquito tem origem dentro da casa das pessoas. Se não houver uma mobilização da população que permanentemente remova de dentro das casas os focos de multiplicação do mosquito, essa campanha não tem como ser vitoriosa. A população tem que ajudar mesmo. Um estudo feito por cientistas eslovenos reforça a relação entre o Zika vírus e a microcefalia. Os pesquisadores acompanharam o caso de uma jovem eslovena infectada pelo Zika vírus numa viagem a Natal, quando estava no primeiro trimestre da gestação. Ela chegou a apresentar os sintomas da doença aqui no Brasil, como febre e manchas vermelhas pelo corpo. Quando a jovem voltou à Eslovênia alguns meses depois, os exames mostraram sinais de problemas no desenvolvimento do cérebro do bebê. A jovem então fez um aborto autorizado. Na autópsia do feto, os cientistas constataram grande quantidade do Zika vírus no tecido cerebral. Juros do cartão de crédito voltam a subir. Em janeiro, os juros do rotativo, que é quando a pessoa paga a parcela mínima, já somam quase 411% ao ano. No cheque especial, os juros também são muito altos, de mais de 248% ao ano. De acordo com a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, essa é a 16ª alta consecutiva, os juros nessa modalidade de crédito. Oposição tenta abrir CPI na Assembleia Legislativa para investigar a suspeita de desvio de dinheiro na compra da merenda escolar em São Paulo. O esquema foi descoberto no mês passado na Operação Alba Branca da Polícia Civil e do Ministério Público. O pedido, encabeçado pela bancada do PT, precisa do apoio de 32 dos 94 deputados. Mas até agora só 19 assinaram, 15 do PT, 2 do PSOL e os 2 deputados que estão sendo investigados na Operação Alba Branca, suspeitos de envolvimento no esquema. Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade, e o presidente da casa, Fernando Capês, do PSDB. Mesmo integrando a maior bancada da casa, foi o único tucano que assinou o requerimento. Os 2 deputados do PCdoB, partido que faz oposição ao governo Alckmin, ainda não assinaram. A CPI ela é específica para apurar as denúncias no desvio da merenda escolar. Se daí, na apuração da CPI, tiver alguém envolvido, mesmo que seja da casa, vai ter que aparecer. Hoje, com o plenário vazio, Fernando Capês não apareceu para presidir a sessão. O tucano teve o nome citado por pelo menos 3 investigados no esquema que foram presos. Em depoimento, eles disseram que Capês recebeu propina para intermediar contratos superfaturados entre a Secretaria de Educação do Estado e a COAF, a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, acusada de fraudar licitações. Capês nega e se diz vítima de um complô para colocá-lo no centro do escândalo. Em um ano, de cada R$100 que saíram dos cofres do governo do estado para pagar a merenda das escolas, R$25 foram para o bolso de agentes públicos e políticos, segundo um dos dirigentes da cooperativa. Ele contou à polícia que a soma da propina paga no ano passado chega a quase R$2 milhões. Hoje, no gabinete de Luiz Carlos Gondim, a secretária informou que ele estava em Mogi das Cruzes, num evento com o governador. Em grampos telefônicos autorizados pela Justiça, Gondim aparece citado como alguém que abria mercado para a fraude nas prefeituras. Ele nega.
dificilmente vamos conseguir as 32 assinaturas para instalar a CPI. Por isso que é importante que a população fiscalize também, denuncie e cobre dos deputados da base do governo que eles assinem o pedido de CPI. Também são citados os deputados federais Baleia Rossi, do PMDB, e Nelson Marqueselli, do PTB, além do ex-chefe de gabinete da Casa Civil do governador Geraldo Alckmin, Luiz Roberto dos Santos. Também o ex-chefe de gabinete da Secretaria de Educação, Fernando Padula, e o atual secretário de Logística e Transportes do Estado, Duarte Nogueira, todos do PSDB. Eles negam as acusações. Hoje, Alckmin disse que quem for culpado será punido, independentemente de partido político. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, negou o pedido de liberdade do ex-deputado André Vargas. Preso em abril do ano passado e expulso do PT, Vargas foi condenado num dos processos da Lava Jato a mais de 14 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele também é investigado em outros processos por corrupção. Ex-presidente da Andrade Gutierrez, Otávio de Azevedo Marques, volta a ser preso em regime fechado. A Polícia Federal prendeu o executivo na residência dele em São Paulo. Desta vez, a ordem de prisão veio do juiz federal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, responsável pelo caso de suposto pagamento de propina por empreiteiras na obra da usina nuclear Angra 3. Azevedo havia sido libertado pelo juiz Sérgio Moro na última sexta-feira. Ele obteve o direito à prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica após fechar um acordo de delação premiada sobre o esquema de propinas na Petrobras. É o primeiro caso na Operação Lava Jato em que um delator que havia sido solto volta à prisão. Num vídeo divulgado no Facebook, o ex-presidente Lula admite erros cometidos pelo PT. Ontem, o partido completou 36 anos. E certamente, nesses 36 anos, esse partido mudou muito a história do nosso Brasil. É certo que não fizemos tudo o que tínhamos que fazer. É certo que cometemos erros e quem comete erros paga pelos erros que cometeu. E a grande, coisa do PT foi a convivência democrática na diversidade. Apesar de toda a diversidade momentânea, ainda vai continuar sendo o grande partido da história desse país. O governo federal adia para março o anúncio do corte de gastos no orçamento. O adiamento foi discutido numa reunião entre a presidente Dilma Rousseff e os ministros Jacques Wagner, da Casa Civil, Nelson Barbosa, da Fazenda e Valdir Simão, do Planejamento. O governo faria o anúncio amanhã. Pela lei, o Executivo Federal tem até o dia 23 de março para divulgar o tamanho do corte. A União tem como meta economizar 0,5% do PIB neste ano. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o adiamento do anúncio de corte de gastos do governo federal. Há algo de enternecedor no governo Dilma. Um amor ingênuo ao improviso que conduz sempre à ineficiência no seu estado mais primitivo, que é a vigarice fiscal. Sob Dilma, o governo sempre promete austeridade e nunca cumpre. Para esse ano de 2016, o compromisso era de fazer uma economia de 0,5% do PIB, coisa de 24 bilhões de reais. Ninguém acreditou. Para provar que fala sério, o governo tinha programado um corte orçamentário. Chama-se tecnicamente de contingenciamento. No ano passado, esse corte ficou acima dos 70 bilhões de reais. Neste ano, a conversa começou em torno dos 50 bilhões, foi caindo para 40 bilhões, caiu para 30 bilhões e acabou ficando abaixo dos 20 bilhões de reais. O corte deveria ser anunciado nesta sexta-feira, mas Dilma, depois de conversar com os ministros, decidiu adiar para março. Simultaneamente, Dilma pede aos congressistas que autorizem o governo a morder o contribuinte. Dilma insiste em recriar a CPMF. Ela quer retirar da sociedade, até o final do ano, mais de 10 bilhões de reais. Dilma quer resolver a crise que ela mesma criou, avançando sobre o bolso alheio. Ela faz isso no momento em que tem gente entrando no elevador para subir na vida e se fingindo de rico para ver se consegue um desses empréstimos do BNDES com juros companheiros. Ao substituir Joaquim Levy por Nelson Barbosa, Dilma Rousseff trocou um economista por outro. Talvez seja o caso de acomodar no Ministério da Fazenda um médico legista. Boa noite.
A greve dos funcionários de limpeza terceirizados deixa banheiros de estações da linha 1 azul do metrô fechados. Imagine se nesse aperto alguém fica com vontade de ir ao banheiro. A pessoa terá de procurar muito, viu? Com o celular, a nossa equipe de reportagem percorreu 10 estações da linha 1 azul do metrô e em praticamente todas recebeu a mesma informação. Os funcionários de limpeza estão em greve e por falta de pagamento. O metrô não pagou, aí eles entraram em greve. Das 23 estações da linha 1 azul, o metrô informa no site que 11 possuem sanitários. Existir, eles existem, mas estão fechados. Em muitos, não há nenhum aviso para explicar para quem está apertado o que está acontecendo. E daí, quem paga pelo serviço do transporte público da capital reclama, e muito. Eu acho absurdo. Eu acho que uma vez que está com uma condição tão cara, tinha que ter, sim, no mínimo, um banheiro. O jeito é contar com a boa vontade dos funcionários, como este agente da estação Jabaquara. Lá na plataforma A tem banheiro, aí você voltar de baixo. No Jabaquara, o banheiro fica no terminal de trólebus e, por ser administrado por outra empresa, está aberto. Bem diferente da estação Vila Mariana. O banheiro está fechado. É manutenção. Mas uma agente pediu para o jovem cidadão acompanhar a repórter até o banheiro dos funcionários. Tem máquina de refrigerante, máquina de comida, mas não tem acesso a um banheiro sanitário. Em algumas estações do metrô de São Paulo, que é mais favorecida como a linha amarela, tem. Mas nas linhas assim mais como vermelha, azul, já não se encontra. Tinha que ser igual para todo mundo. O metrô informa que deu início hoje ao processo de rescisão contratual com a empresa responsável pela limpeza dos banheiros por abandono do serviço e que, de acordo com a lei de licitações, a segunda empresa colocada na concorrência vai ser consultada para saber se quer assumir os trabalhos. O metrô diz ainda que a coleta de lixo das estações está sendo realizada, mas por se tratarem de serviços emergenciais, os sanitários públicos das estações da linha 1 azul poderão ficar fechados nos próximos dias. As denúncias de furto d'água na capital têm aumento de mais de 400% em 2 anos. No ano passado, foram registradas 1.102 denúncias de furto de água na capital paulista, contra 218 em 2013. O pico ocorreu em fevereiro e março de 2015, quando foram feitas 434 denúncias na cidade. Os casos são repassados às polícias civil e militar e também à Sabesp. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 181. Segundo especialistas, as campanhas de uso consciente da água por causa da crise hídrica no estado estimularam as pessoas a fazerem queixas sobre fraudes. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, só em 2015, 33 pessoas foram presas em flagrante por furto d'água. Quem é pego desviando água é autuado por furto qualificado. A pena para esse crime é de 1 a 4 anos de prisão, além de multa. Hoje o sol mal apareceu aqui na Grande São Paulo e com as chuvas, olha, ainda bem, o paulistano ganhou um leve refresco e aquele calorão diminuiu, né? Foi um dia esquisito. Agora, como é que vai ficar o tempo nos próximos dias? Vamos ver com a Mariana Armentano, que tem os detalhes da previsão. A sensação de tempo abafado vale para praticamente todo o país nesta sexta-feira. Isso porque as temperaturas continuam altas e a umidade relativa do ar também. Só não há expectativa de chuva alguma nessas áreas em amarelo. Do Rio Grande do Sul ao sul do Rio de Janeiro, na região do Pantanal, em Roraima e entre Sergipe e o Rio Grande do Norte. Aqui no Sudeste, a frente fria já se afasta, mas ainda deixa o tempo chuvoso, principalmente no Espírito Santo. No Rio de Janeiro, máxima de 30 graus e chuvas só pela manhã. Em Porto Alegre, calorão de 34 graus e tempo firme. Em Belo Horizonte, dia de chuvas a qualquer hora e máxima de 29 graus.
Em São Paulo, só há chance de chuva no interior e elas podem vir em forma de temporais a partir da tarde. No litoral, no centro-sul e aqui na Grande São Paulo, o tempo volta a ficar firme, temos um pouco mais de nebulosidade pela manhã e o tempo fica abafado. Máxima de 27 graus em Caraguatatuba, 29 em Santos e 31 em Campinas. Aqui na Grande São Paulo, a tendência é de que volte a esquentar para valer no final de semana. Nessa sexta-feira, mínima de 19 e máxima de 28 graus. No sábado, o sol predomina e já faz 30 graus durante a tarde. E para fechar o final de semana, termômetros na casa dos 32 graus no domingo. Jovem de 28 anos é morto durante assalto no bairro do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Imagens de uma câmera de segurança mostram Rafael da Silva Leite correndo quando é abordado pelos bandidos que estavam de moto ontem à noite. Um dos homens pega os pertences do rapaz, depois o criminoso sobe na garupa do comparsa, mas antes de fugir atira. A vítima ainda pegou um objeto no chão e deu alguns passos antes de cair. Os assaltantes foram presos pouco tempo depois por policiais que faziam patrulha no Morumbi. Segundo a PM, a dupla estava armada e um dos homens confessou o crime. Começou a temporada de trotes na maior parte das faculdades de todo o país. Na USP, que está entre as maiores universidades da América do Sul, já foram registrados casos de abusos, racismo e homofobia. Há alguns anos, um calouro morreu numa piscina depois de um trote violento. Com tantos incidentes no currículo este ano, os veteranos estão pegando mais leve com os novatos. O novo corte de cabelo está assim meio esquisito, mas Aurélio nem ligou. Já esperava. Quem chegou para a matrícula na Faculdade de Farmácia da USP já era recebido com muita tinta e farinha. Só raspou a cabeça quem quis. Os alunos também eram convidados para escorregar no sabão. Eliezer experimentou a barrigada. E era para comemorar mesmo. Ele fez o ensino médio em escola pública e passou direto no vestibular. A gente espera, a gente tá na USP e já tomou um trote assim, né? Porque é um momento especial e tal. A gente sabe que vai rolar, a gente toma de bom gosto, assim. Aqui na Faculdade de Química, depois da meleca, é hora da coreografia. E aqui os veteranos fizeram questão de deixar os bichos bem à vontade para decidir se queriam ou não entrar no trote. Mas muita gente aderiu. Os alunos mais velhos também fizeram cartazes para avisar que não aceitam trotes violentos ou ofensivos a mulheres e alunos gays. Não é legal que você tenha um veterano que queira mandar nas bichetes ou que você, por ser uma pessoa LGBT, sofra algum tipo de opressão ou discriminação. As matrículas da primeira chamada da USP acontecem hoje e amanhã. Desde agosto de 2015, a universidade proíbe festas dentro do campus e a compra, venda e fornecimento de bebidas alcoólicas. A mãe do Pedro, que passou em Química, estava apreensiva com o trote. Tá bem divertido. Os coordenadores do curso conversaram com a gente, falaram que eles têm a opção de não querer nada, querer só algumas coisas. Passeio, tem que comemorar de algum jeito, tem que extravasar. É uma vez na vida quase, então é uma coisa que você precisa comemorar direito. Aqueles trotes pesados não tem mais sentido, não tem o porquê daquilo. E na saída do trote a gente tinha tinta, muito glitter, porque o nosso instituto é assim bem colorido e também confete de carnaval. E aí quem quiser tá participando da brincadeira com a gente. Entrou em vigor hoje em todo o Brasil uma lei que obriga escolas e clubes a adotar medidas de prevenção e combate ao bullying. O texto define o bullying como a prática de atos de violência física ou psíquica exercidos de forma intencional e repetida por um indivíduo ou um grupo contra uma ou mais pessoas. A legislação determina a capacitação de profissionais para prevenir e combater essas ações, além de orientar pais e familiares. Estabelece também a realização de campanhas educativas e o fornecimento de assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores. Hoje, a Bike Repórter Renata Falzoni mostra o trabalho de uma equipe da Guarda Civil Metropolitana que faz rondas de bicicleta. Mas o serviço ainda é restrito a parques e à região central. Todos os dias, na cidade de São Paulo, cerca de 60 guardas municipais metropolitanos fazem a ronda em bicicletas, nos parques e nas ruas da cidade. O policiamento de bike ele facilita muito o deslocamento, né? A gente chega mais rápido para atender as ocorrências, né? E acaba nos aproximando mais do público que frequenta o parque. Totalmente, muito mais simpático, é alguma coisa diferente.
uma forma de proteger as esportistas, não é? Uma mobilidade urbana um pouquinho mais sustentável. Eu consigo enxergar um policial de uma forma diferente do convencional dentro da viatura. E também você está acima do nível das pessoas, você consegue ter uma visão melhor do seu espaço de patrulhamento. Além da facilidade do patrulhamento, o próprio guarda também se beneficia do ato de pedalar. Particularmente, para mim só agregou esse serviço de bike, que eu perdi 10 quilos, para mim tá ótimo. Para mim é orgulho ser ciclista, para mim melhorou em tudo. Questão de saúde, questão da população olhar com outros olhos para a Guarda Civil Metropolitana através das nossas bicicletas. Tem os retrovisores, as lanternas, tem os sinalizadores. Eu adaptei, com um pedaço de velcro e tudo, e eu mantenho meu cacetete, junto a mim, se eu precisar agir em algum momento. Sem falar na sirene. As bicicletas já têm 2 anos de uso e fica nítido que elas já precisam de uma manutenção. Precisaria ser um pouquinho melhor, Que aí evitaria o transtorno que eles têm de quebrar muito, Porque eu faço a manutenção para eles aqui, Sempre que quebram, eles vêm aqui e a gente socorre eles aqui. São de ferros, são frágeis, Não são uma bicicleta preparada para guarda, Uma bicicleta para o uso comum, para o uso doméstico. Além dos parques do Ibirapuera, do Carmo e da Independência, a patrulha de bike também atua em ciclovias do centro, mas não há planos de expandir o serviço para outras regiões da cidade. Acho que se eles usassem as bicicletas nas ruas, eles iam entender melhor o que a gente passa. E iam saber cobrar melhor os motoristas de carro, de ônibus, caminhão. Uma reivindicação pertinente, já que desde agosto de 2015, o Supremo Tribunal Federal autoriza as guardas municipais de todo o país a autuar as infrações de trânsito. O vice-presidente Michel Temer entregou hoje ao Tribunal Superior Eleitoral a defesa no processo que pede a cassação de seu mandato. A ação foi movida pelo PSDB. Na carta de defesa, Temer afirma que a ação é movida por ilações e motivada pelo inconformismo diante da derrota nas urnas. Ele alega também que a prestação de contas com as despesas e receitas de campanha foram devidamente aprovadas pela Corte Eleitoral. Os advogados de Temer dizem que não só a chapa dele, mas de partidos de oposição também receberam dinheiro de empresas investigadas, numa clara referência à Operação Lava Jato. Na ação, o PSDB pede a destituição de Dilma e Temer e a posse do candidato tucano em 2014, o senador Aécio Neves. O partido alega que houve abuso de poder econômico e político. Na entrevista do dia com Maria Lídia Fandoli, a nova lei eleitoral. Para falar sobre os novos limites para as campanhas nesse ano, eu entrevisto o Procurador Regional Eleitoral André de Carvalho Ramos. Obrigada por estar conosco. Uma oportunidade boa para sabermos se a mudança na lei eleitoral sancionada pelo presidente da República traz avanço, se mudou para melhor. Qual é a sua avaliação? Em primeiro lugar, um grande prazer estar aqui de novo, Maria Lídia. Um abraço também a todos que estão aqui nos assistindo. Maria Lídia, a reforma eleitoral é mais uma das tentativas de aproximar o eleitor dos políticos. Nós, evidentemente, passamos por uma crise da representação política e o Congresso Nacional editou uma nova legislação. Eu vou salientar aqui ao nosso espectador duas diferenças daquilo que o espectador, o nosso eleitor, viu no passado. Primeira diferença, nós não teremos mais o financiamento das campanhas eleitorais pelas pessoas jurídicas. Que é o que mais repercute da mudança da lei, Sim, isso vai impactar nos valores gastos nas campanhas eleitorais. Mas há uma segunda mudança. Houve um encurtamento das campanhas eleitorais. Então, a partir das eleições de 2016, a campanha eleitoral inicia-se em 15 de agosto, tão somente, e o horário da chamada propaganda eleitoral gratuito vai ocorrer somente em 26 de agosto. Essa é uma segunda mudança. Em apertada síntese, buscou-se reduzir os valores das campanhas eleitorais, porque o prazo agora de gastos vai ser um prazo menor. Ao mesmo tempo, eliminou-se a grande fonte de financiamento das campanhas milionárias brasileiras, que eram as pessoas jurídicas. Bom, então vamos falar um pouco sobre isso. Nós acabamos de ver a notícia desse processo que está sendo, uma revisão,
de um julgamento movido pelo PSDB contra a lisura na prestação de contas, nas contas das campanhas da presidente Dilma e, por consequência, do vice-presidente Michel Temer. Então, lá existe a defesa, tudo isso. O senhor acredita que com essa mudança na lei, que não tenhamos no futuro mais impasses como esse clima de expectativa, vai que a presidente da República é condenada, aí fica a dúvida, sai a chapa, quem tem Aécio assume de imediato, convoca-se nova eleição, o que acontece? Ficaremos livres disso? O senhor acha que é uma espécie de salvo-conduto de prevenção efetiva? Não, já houve casos, não claro nas eleições presidenciais, de cassações, inclusive de governadores, prefeitos, vereadores, por abusos diversos nas eleições, abusos de poder econômico, poder político. O poder político seria o chamado uso da máquina para favorecer uma candidatura, em geral muito propício em ambientes de reeleição, no qual o próprio candidato é, claro, o mandatário. Não vejo nesse sentido. Entendo que a fiscalização deve continuar a ser rigorosa. Há o risco do Caixa 2, substitui-se então as empresas do chamado Caixa 1, as empresas que regularmente contribuem para as campanhas eleitorais por práticas ilícitas, o chamado dinheiro invisível, ou mesmo o uso de laranjas, pessoas físicas que podem doar, mas acabam recebendo dessas fontes ocultas para, vamos chamar assim, legalizar a doação. Então, não vejo que nós teremos uma diminuição do nível de conflitos. Eu vejo que talvez tenhamos uma maior igualdade, uma vez que os grandes financiadores, as grandes empresas, a expectativa é que elas não usam o Caixa 2. Então, os grandes bancos, as grandes empresas que financiaram as campanhas, tanto na situação quanto na oposição, nos últimos anos. É praxe que financia ambos, né? Ambos, inclusive na prestação de contas da situação da oposição, há sempre a mesma empresa que, muitas vezes, valores muito próximos até, caso a oposição ganhe, fique bem com ambos e caso a situação se mantenha. O que parece a evidência da relação promíscua, né? E essa foi a intenção, e creio que os votos dos ministros do Supremo, que declararam inconstitucional a doação por parte das pessoas jurídicas, caminharam muito bem nesse sentido. Agora, há uma outra consequência dessa redução dos prazos dessa campanha eleitoral menor. O nosso espectador pode até, em certo sentido, entender que isso é benéfico. Mas, por outro lado, aquele que já está no poder e já conta com uma exposição, vamos chamar assim, uma mídia gratuita, está um passo à frente. Então, é interessante também notar que nós vamos ter agora uma pré-campanha, ou seja, antes das convenções, antes até das escolhas dos candidatos, mais alongada. Essa pré-campanha, na realidade, é só uma exposição de ideias, de aparecimento na mídia. As prévias, essa é mais ou menos isso? Seria uma introdução, talvez lenta, do conceito de prévias do direito americano. Ainda não esse conceito, mas é lícito hoje, é legal, é lícito que haja pré-candidatura, que ele exponha. Só não pode, a única restrição, ele não pode pedir expressamente o voto. Como nenhum desses pré-candidatos a vereador ou a prefeito faz isso, então está, vamos chamar assim, aberto o palco de transmissão de ideias, de conquista. Claro que alguns desses pré-candidatos não serão candidatos, né? Perderão nas convenções. Mas aí tem um detalhe, hoje mesmo eu vi uma nota de reclamação que a lei eleitoral não impõe limites para esse tipo de campanha de prévia, de pré-candidatos, por não entender que seja uma campanha eleitoral, mas uma ação partidária. E que estariam comprando e pagando cabos eleitorais para fazer as tais das campanhas de prévias. Por que a lei eleitoral não estabelece as regras também para o financiamento das campanhas de prévias? Houve uma falha aí ou foi intencional? Pois bem, a pré-campanha sempre foi um tema muito disputado no Congresso brasileiro. Alguns temiam que alargando a pré-campanha, estaríamos então transplantando os mesmos problemas da campanha eleitoral, financiamento, para um período maior. E a opção que o Congresso Nacional deu ao direito eleitoral brasileiro em 2015, agora valendo para 2016, foi justamente permitir
listando alguns atos, mas deixando em aberto desde que não haja o pedido expresso. Eu entendo que as restrições ao abuso do poder econômico, abuso do poder político, vale também para essa fase. Claro que não são as mesmas restrições, porque nós não temos candidatos. Vários deles vamos chamar assim, sucumbir durante o percurso. Mas essa abertura que foi dada, e eu posso dizer isso porque entrei com muitas ações contra os pré-candidatos nas eleições passadas, porque não existiam essas regras, era proibida esse tipo de conduta. Entendo que há restrições, abuso de poder econômico e político, continua valendo agora em geral. Não há, sim, uma regra específica que diga quanto cada pré-candidato pode gastar, como ele deve prestar contas. É proibido pagar os chamados cabos eleitorais? Ou os partidos são livres para isso, se quiserem? Então, aí é só uma questão ética, digamos. Há hoje uma restrição genérica nas próprias campanhas, não na pré-campanha, mas nas campanhas eleitorais. O nosso espectador não verá aquele rebuliço nas ruas do passado. Até o cavalete foi proibido. O famoso cavalete que era colocado nas ruas desde que não atrapalhasse o trânsito das pessoas, dos veículos. Hoje, no máximo que sobrou foram mesas e distribuição de material, bandeiras, desde que não atrapalhe também o trânsito e sejam móveis. Houve uma grande restrição, até as propagandas dos candidatos nos muros particulares, que tinha até um tamanho pequeno, 4 metros quadrados, agora é menor ainda, é meio metro quadrado. Isso é bom. Então, essas restrições... Ou restringe até o direito à informação, o eleitor saber quem é que é candidato, tomar conhecimento, andando na rua e ver ali o cavalete, ver o cartaz, e a prefeitura organizando, administrando para não haver esses problemas na mobilidade, na cidade. É avanço isso? Então, é uma tendência de restrição que eu e você vivenciamos já outras campanhas eleitorais nas quais toda a cidade era inundada, né, de propaganda eleitoral. O que a gente sempre viu foi prevalência do poder econômico. Candidatos que tinham mais dinheiro coalhavam a cidade dos cartazes, cavaletes, etc. Se todos os candidatos cumprirem, a nossa missão, a missão da Procuradoria é zelar que haja igualdade, que todos cumpram, barateia-se, então, a campanha eleitoral. Então, em tese, a igualdade, a liberdade do eleitor em escolher a melhor proposta fica valorizada, isso em tese. Cabe ao candidato que não tem, por exemplo, como eu falei, aquela mídia espontânea, não está no poder atualmente, ele ter, vamos chamar assim, a criatividade de chegar com as suas propostas ao eleitor. Esses meios tradicionais estavam, do meu ponto de vista, desvalorizados pela própria população. Estavam, do meu ponto de vista, associados ao poder econômico, aqueles que tinham condições de, inclusive, contratar, a Justiça Eleitoral aceita a contratação dos cabos eleitorais durante a campanha, desde que seja mencionado na prestação de contas, que não seja abuso do poder econômico. Há algumas restrições, claro, né? Houve casos de políticos que contrataram centenas de cabos eleitorais em cidades pequenas, mostrando ali, no fundo, que não era um cabo eleitoral, era sim um apoio maciço, compra, né, de apoio maciço. Então, eu entendo que agora cabe aos candidatos utilizar a criatividade. Existem as redes sociais, a internet, entendo ainda, vai ser um espaço a ser utilizado. E o Ministério Público tem pessoal, tem recursos para uma fiscalização intensa dessas novas regras e, ao mesmo tempo, com a redução do tempo para o registro dos candidatos, a lei ficha limpa, saber se o candidato deve ou não ser impugnado. Vocês têm condição de fazer isso no tempo mais restrito que ficou estabelecido agora? Maria Lídia, a mesma criatividade que eu recomendo aos próprios candidatos, de acordo com a lei, o Ministério Público vai ter que também ter essa mesma criatividade. Temos que utilizar os bancos de dados, a lei da ficha limpa exigiu que o Ministério Público Eleitoral estruturasse bancos de dados informatizados para que pudesse fazer o cruzamento das informações, para que então pudéssemos impugnar os candidatos fichas sujas. Teremos que também estabelecer novos marcos de combate ao Caixa 2. Será um desafio. Como fiscalizar as prestações de contas, verificar se o dinheiro sujo acabou não entrando de uma outra forma nas campanhas, verificar os tamanhos reais das campanhas, porque nós vamos ter um prazo curto e, obviamente, candidatos podem buscar vantagens.
Eu desejo muito boa sorte. Agradeço muito o seu esclarecimento, sua entrevista. Uma boa noite. Obrigado a todos. Gamberini. Físicos detectam pela primeira vez na história as ondas gravitacionais. Essas ondas, elas estavam previstas na teoria da relatividade de Albert Einstein. A descoberta foi em setembro do ano passado, mas só foi anunciada hoje pela Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos, em Washington. A detecção foi feita pelo experimento conhecido pela sigla LIGO, que significa Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômero Laser. Colaboraram cerca de 1.000 cientistas de 16 países. Segundo os pesquisadores, o feito abre uma importante janela para o estudo do universo. A existência das ondas gravitacionais foi prevista na teoria da relatividade, que Einstein formulou em 1915 e publicou em 1916. As ondas gravitacionais transportam informação sobre o movimento dos objetos e se espera que permitam observar até mesmo a data da origem do universo. Resta agora à comunidade científica comprovar a descoberta, que já foi anunciada outras 2 vezes, mas testes posteriores mostraram que eram apenas alarmes falsos. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Começou hoje na Alemanha o julgamento de um dos últimos monstros acusados de crime contra a humanidade. O réu se chama Reinhold Hanning. Ele está com 94 anos. Foi policial no campo de extermínio de Auschwitz, construído pelos nazistas na Polônia. Vocês podem me perguntar se o crime ainda não prescreveu. A resposta é não. Crime contra a humanidade nunca prescreve. Hanning foi o responsável por 170 mil pessoas assassinadas nas câmaras de gás nazistas. Mataram em Auschwitz mais de 1 milhão de pessoas. Eram na maioria judeus, mas havia também ciganos, gays, deficientes físicos, militantes de esquerdas e prisioneiros políticos do leste europeu. No ano passado, um outro funcionário do campo de concentração, também com mais de 90 anos, foi julgado e condenado a 4 anos. Existem mais 3 réus que serão julgados dentro de alguns meses. Esses monstros estão bem velhinhos e serão certamente os últimos a irem a julgamento. Auschwitz foi um complexo de campos de extermínio que chegou a abrigar ao mesmo tempo 700 mil prisioneiros. Desde o final da Segunda Guerra, 12% dos guardas foram julgados por crime de guerra. Um detalhe importante: a Alemanha nazista construiu uma rede de 15 mil campos de concentração, muitos pequenos e alguns um pouco maiores. Poucos eram campos de extermínio, uma boa parte eram campos de trabalho escravo. Foram feitos por empresas. Os prisioneiros se transformavam em operários para substituir a população masculina recrutada pelo exército nazista. Campo de concentração, ao contrário do que se diz nos filmes de Hollywood, não era apenas para matar judeus. Os judeus da Ucrânia, por exemplo, eram reunidos em grupos e mortos com um tiro na nuca e depois atirados em valas comuns. É um episódio horroroso da história da humanidade. Não podemos esquecer. O esquecimento é sinônimo de cumplicidade. Pois então que seja exemplarmente punido o guarda de Auschwitz que está sendo agora julgado. É assim que o mundo gira. Boa noite. Organização do Tratado do Atlântico Norte lança missão no Mar Egeu para ajudar a resgatar refugiados e combater a ação de traficantes de pessoas. A Aliança do Atlântico atendeu ao pedido formal da Alemanha, Grécia e Turquia. Um grupo naval sob o comando da Alemanha vai começar a vigiar as atividades marítimas no Egeu. Segundo a OTAN, o foco da missão não é barrar ou mandar de volta os barcos com imigrantes que partem da Turquia e tentam chegar à Grécia. O objetivo principal é combater o tráfico de pessoas. Um tribunal da cidade turca de Bodrum começou a julgar 2 sírios acusados de tráfico humano e negligência pelo naufrágio em que morreram 5 pessoas, entre elas o menino sírio Aylan Kurdi, de 3 anos, a mãe dele e um irmão de 5 anos. Os 2 réus podem pegar até 35 anos de prisão. O pai de Aylan também estaria sendo julgado à revelia, mas a agência turca de notícias não especifica quais seriam os crimes dele. O naufrágio aconteceu em setembro do ano passado. E você vai ver a seguir. Robinho acerta a volta ao Brasil e não para o Santos. Ele vai defender o Atlético Mineiro. Violência no México.
Rebelião numa penitenciária deixa 52 mortos e 12 feridos. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou Relações Públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou Rádio, TV e Internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Eu estou no combate pelos meus sobrinhos. Eu estou no combate pelos meus amigos. Eu estou no combate pela minha filha. Eu estou no combate pela minha família. Nós estamos no combate pelo Brasil. Proteja quem você ama. Todos no combate. Todos juntos, vamos vencer a luta contra o mosquito Aedes aegypti. Uma campanha da Fundação Casper Libero. Apoio TV Gazeta. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Olha, foi no sufoco, mas o São Paulo conseguiu garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores da América. Celso Cardoso. Estela, para quem esperava, como eu, um jogo fácil para o São Paulo, foi uma surpresa e tanto. O que deveria ser tranquilo ganhou contornos dramáticos e o gol da vitória só saiu aos 42 do segundo tempo dos pés de Rogério, que entrou já no final da partida. Um gol para tirar o peso dos ombros e que permite ao time são paulino sonhar com algo maior na competição. E a novidade hoje foi a apresentação do atacante Kelvin. Eu sei que a equipe do Corinthians é uma grande equipe, dentro de casa tem uma força muito grande, mas a nossa equipe também vem muito forte, né? Desde o início da temporada aí, para todos que estão acompanhando o São Paulo, sabe disso. Creio que vamos entrar 100%, como já disse, para vencer lá, porque tem esse tabu também e queremos vencer, né? Queremos vencer lá. Acho que vai ser um grande jogo. Celso, depois desse jogo, você acha que o São Paulo tem futuro na Libertadores, mas consegue se recuperar, mostrar um futebol melhor? É um jogo, foi uma partida só, início de temporada. Acho que o principal para o São Paulo, independentemente de jogar bem ou não, era se classificar. Agora sim, na fase de grupos é uma outra história. O São Paulo é favorito ao lado do River Plate para avançar para as oitavas de final. E aí é um time em formação. O Edgardo Balsa tem que acertar o time defensivamente, trabalhar também a criação. Ontem o São Paulo até criou algumas oportunidades, mas era só aquela noite que nada dá certo? Sim. 3 bolas na trave, um pênalti perdido. No fim, acabou premiado pelo esforço com o gol do Rogério. Mas esperava-se mais do São Paulo. São Paulo apresentou aí o Kelvin, mais uma opção para jogar pelos lados do campo, jogador veloz. Boa contratação. E o São Paulo também, né, vai enfrentar o Corinthians pelo Campeonato Paulista no próximo domingo. O que esperar? Mal chegou e o Kelvin já teve que falar sobre isso. Corinthians que hoje enfrenta o Capivariano pela 3ª rodada do Paulistão. O time de Tite terá novidades em busca de mais uma vitória. É o único time com 100% de aproveitamento na competição. Quem olha no campo assim não conhece muita gente. Também o Corinthians perdeu ao menos 6 titulares em relação ao time campeão do ano passado. Tem muita gente nova, incluindo o zagueiro Balbuena, que ainda não veio a campo. Já são 10 reforços e muito trabalho pela frente na hora de reestruturar um elenco. Para manter o 100% de aproveitamento no Paulistão, Tite vai arriscar. Tite fará 6 alterações em relação ao time que venceu o Audax na última semana. Uma equipe em formação, que às vezes até tira o sono do treinador corintiano. Ou formar a equipe, ele tem me tirado, eu sou humano, as pessoas, eu durmo bem, eu não durmo não, eu fico pensando às vezes à noite, eu acordo, eu sou um cara normal. Entre os escolhidos para o jogo de logo mais contra o Capivariano, entram em campo Edilson, Wilson, Williams, Michael, Marlone e Guilherme. Depois, no final de semana, a história deve se repetir. Contra o São Paulo, domingo em Itaquera, mais gente nova deve jogar. Quem sabe chegue a vez de Giovanni Augusto, que veio ao Corinthians. Já está regularizado e à disposição do professor. São Paulo não apresentou um futebol muito bom, a gente estava falando sobre isso aqui. O Corinthians está melhor. Você acha que quem é o favorito para esse jogo? Dá para falar? Clássico é clássico? Você vai ficar naquela frase típica? Não, veja só, são 2 times em formação. O Corinthians também não está jogando muito melhor que o São Paulo, não. É que o Corinthians ganhou 2 partidas, vai estrear agora alguns jogadores
com potencial esses jogadores para serem titulares no futuro. O caso do Williams, o caso do Marlone, que tem sido aproveitado em alguns momentos, e o próprio Guilherme. Para o jogo de final de semana, o Corinthians vai ter um dia a menos de descanso. Por outro lado, joga em casa. E da última vez que o Corinthians jogou com reservas contra o São Paulo, todos se lembram, foi 6-1 para o Corinthians. Então, um leve favoritismo do Corinthians pelo fator campo, já que você me perguntou. Mas antes, obviamente, tem que vencer o Capivariano logo mais. Pois é, falando em Paulistão, Celso, o Palmeiras tropeçou ontem mais uma vez. Pois é, o grande favorito da maioria perdeu outros 2 pontos ao empatar com o Oeste em Rio Preto em 0-0. Na rodada passada, a equipe já tropeçara no São Bento, no Pacaembu, 2-2. O time voltou aos trabalhos para o jogo contra o Linense, sábado. O Palmeiras, depois do empate de ontem contra o Oeste em 0-0, retornou à capital paulista neste início de tarde e já se movimentou aqui na academia. No gramado, apenas os jogadores que não atuaram na partida de ontem. Os titulares realizaram um trabalho de relaxamento muscular. Depois desta atividade, Zé Roberto concedeu entrevista coletiva e falou deste início não muito bom do Palmeiras na temporada. No campeonato estadual, uma vitória e nos 2 últimos jogos, 2 empates. É claro que esta é uma situação preocupante, principalmente para o torcedor. Essa manifestação dos torcedores quando não vem resultado, eu acho que é muito normal. Mas de uma coisa a gente tem assim muito certo é que a gente ficou devendo, né? Não foi um jogo ideal da forma que queríamos, mas eu acho que não faltou luta, não faltou disposição. A gente sabe que início de temporada é sempre assim. Amanhã, pela manhã, aqui mesmo na academia, o técnico Marcelo Oliveira comanda um trabalho a pronto e confirma a equipe para enfrentar o Linense sábado no Allianz Parque. E claro, mais importante do que uma vitória no Campeonato Paulista no próximo sábado é fazer com que a equipe ganhe moral para estrear na próxima terça-feira no Uruguai contra o River Plate na Copa Libertadores da América. Zé Roberto, que tem 41 anos, anunciou hoje que vai se aposentar no final do ano. Portanto, chega de futebol para ele em dezembro. E o Atlético Mineiro venceu a concorrência do Santos e será o novo time do atacante Robinho. O acerto com o jogador foi anunciado pelo time mineiro na tarde de hoje. Robinho estava no Guangzhou Evergrande da China, chegou a negociar com o Santos, único clube defendido pelo atleta no Brasil, mas não houve acerto. Com o Atlético, o Robinho assinou por 2 anos. Ele deve ser apresentado oficialmente como novo reforço do clube vice-campeão brasileiro no próximo dia 15 de fevereiro. Obrigada, Celso. Boa noite. Até amanhã. Com você, Gamberini. Rebelião em penitenciária de Monterrey, no México, deixa 52 mortos e 12 feridos, 5 em estado grave. A rebelião no presídio de Topo Chico teria começado com uma briga entre os líderes de 2 grupos rivais. Alguns presos botaram fogo no armazém de alimentos. A polícia não conseguiu controlar a briga, que se transformou num banho de sangue. O exército foi chamado. De manhã, o governador do estado de Nuevo León disse que a rebelião estava controlada. Jaime Rodríguez também revelou que a briga envolveu um grupo liderado por um membro do violento cartel do narcotráfico Los Zetas. Cerca de 250 mil pessoas cumprem penas nos presídios mexicanos, que têm problemas sérios de superlotação. A rebelião em Monterrey aconteceu na véspera da chegada do Papa ao México. Francisco deve ir a um presídio de Ciudad Juárez, na fronteira com os Estados Unidos. Trem de passageiros tomba no Egito e deixa mais de 100 feridos. O acidente aconteceu na província de Beni Suef, a 120 quilômetros ao sul do Cairo. O trem viajava entre a cidade de Assuã e a capital quando a locomotiva se chocou com uma barreira de concreto e virou. Um dos vagões saiu dos trilhos e a frente ficou vários metros acima do solo. O maquinista foi detido acusado de desobedecer ordens da central de controle. Testemunhas dizem que o trem estava em alta velocidade quando passou pela área de depósitos que fica antes da plataforma de passageiros. E uma última notícia. A Justiça Federal do Rio de Janeiro concedeu prisão domiciliar ao ex-presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo. Ele foi solto na sexta-feira por decisão do juiz Sérgio Moro, mas voltou à prisão ontem por determinação do juiz Marcelo Bretas, responsável pelo caso de suposto pagamento de propina por empreiteiras na obra da usina nuclear Angra 3. O processo corre na Justiça do Rio de Janeiro.
O Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Ministério da Saúde confirma a terceira morte relacionada ao Zika vírus no Brasil. E faz parceria com os Estados Unidos para o desenvolvimento de uma vacina. Casos de dengue aumentam 40% na capital nas 3 primeiras semanas do ano. Várias estações do metrô não têm banheiros. Em outras, eles estão fechados por causa de uma greve. Dilma se reúne com ministros e adia para março os cortes de gastos no orçamento. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Nós voltamos amanhã, às 7 da noite. Boa noite e até lá. Logo mais 10h30 da noite, Christian Petermann dá dicas de cinema no Todo Seu.